Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Pessoal, eu vou fazer aqui uma pergunta para que você venha analisar. Você sabe qual é a maior deficiência de uma pessoa, de um ser humano? A maior deficiência de uma pessoa não é quando ela está em cima de uma cadeira de roda. A maior deficiência de um ser humano não é quando ele está em cima de uma cama. Não. Você sabe qual é a maior deficiência de uma pessoa? Ela não conhecer Jesus Cristo como o único Salvador suficiente da sua alma. Aquele Jesus Cristo que foi entregue na cruz do Calvário. Aquele Jesus Cristo que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Quando ela não conhece esse Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma, você sabe como é que você identifica essa pessoa? É muito simples de entender ela. Quando ela não conhece Jesus Cristo como o único Salvador suficiente da alma dela, sabe qual é a reação dela? Ela fazia as mesmas do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, antes de Cristo, as pessoas tinham que sacrificar animal para que ela viesse ser perdoada dos seus pecados. Ela tinha que sacrificar. Era obrigatório sacrificar um animal perfeito. Era o sacrifício perfeito, que era um carneirinho, alguma coisa, um carneirinho. Ela sacrificava aquele animal. Entendeu? E hoje em dia, a pessoa que ela não conhece Jesus Cristo, principalmente muitos líderes religiosos, até eles que não conhecem Jesus Cristo como o único Salvador suficiente da nossa alma, ele faz as mesmas práticas. Ele não está matando mais animal. Ele não está matando mais animal. Mas ele está matando, sabe o quê? Pegando seu dinheiro que está no banco, incentivando você a vender a tua casa, o teu carro. Você sabia disso? Para que você venha receber algo de Deus. Para que você venha receber alguma coisa de Deus. Ele diz que você tem que sacrificar. Tem que botar todo o seu dinheiro que está no banco. É a mesma coisa que as pessoas sacrificavam aquele animal. Só que foi invertido. Esse líder religioso hoje em dia, ele não sacrifica mais animal. Mas ele manda você sacrificar o dinheirinho que você tem no banco, a tua casa, o teu carro. Eles pedem para que você venha sacrificar isso, para que você venha adquirir alguma coisa de Deus. Quem disse a você que se você vender o seu carro e a sua casa, entregar tudo no altar, você vai receber algum benefício de Deus? Não é isso não, pessoal. O que Deus quer é que a gente compreenda que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador da nossa alma. Você sabia disso? Quando você tem esse conhecimento, quando você lê a palavra de Deus e você entende que Jesus é o único suficiente da sua alma, você se entrega para Ele. Você obedece à palavra de Deus. Não tem que você sacrificar mais nada. O único sacrifício perfeito que você pode fazer para agradar a Deus é você se entregar a Ele. É você obedecer à palavra de Deus. É você obedecer aos mandamentos. Porque se a pessoa ela obedecer os mandamentos da palavra de Deus, pessoal, ela vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Se ela obedecer o sacrifício que Deus deu, que foi Jesus, se a pessoa obedecer esse sacrifício que foi Jesus, é o suficiente. E você obedecer os mandamentos. Obedecer, largar o mundo, largar o pecado e se entregar para Jesus. Esse é o suficiente. Não tem nada a ver você botar o seu carro, a sua casa, o seu prédio, sei lá, o dinheirinho que você tem no banco, que você está guardando para alguma coisa. Não tem nada a ver isso, pessoal. Aí você deve estar perguntando, mas e Abraão? Porque ele fica pregando Abraão, que Abraão sacrificou. Eu vou falar só um pouquinho de Abraão, para o vídeo não ficar muito longo. Abraão, pessoal, você tem que entender uma coisa. Deus prometeu a Abraão um filho, Isaac. Quando Isaac nasceu, cresceu, Deus pediu a Abraão para provar a fé de Abraão. Deus pediu quem? Isaac. Não foi isso? Deus pediu. Mas você vê que quando Abraão foi sacrificar o seu filho, você vê como é que Deus ele é. Na hora que Abraão foi sacrificar o seu filho, o próprio Deus apresentou
o seu sacrifício perfeito. Sabe qual foi o sacrifício que Deus apresentou? Um carneirinho. Um carneirinho. E aquele carneirinho que Deus deu para Abraão sacrificar, aquele carneirinho apontava para a vinda do Messias. Aquele carneirinho ali apontava para a vinda do Messias. E você vê que Deus deu aquele carneirinho. E Deus ali provou a fé de Abraão, porque Abraão ia sacrificar o seu filho mesmo, se Deus não tivesse falado nada. Entendeu? Mas você vê que Deus falou o quê? Não. Deus não deixou Abraão sacrificar o seu filho, porque Abraão ali foi provado. O próprio Deus apresentou o quê? O seu sacrifício, que foi aquele carneirinho. Não é isso? E aquele carneirinho apontava para a vinda do Messias. Hoje em dia, pessoal, você tem que entender uma coisa. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como a palavra de Deus já diz. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Você tem que obedecer esse sacrifício que é Jesus Cristo. Não tem nada a ver você sacrificar mais nada. Sacrificar bem materiais para que você venha ter algo de Deus. Eu vou sacrificar minha casa para receber o Espírito Santo. Pessoal, isso não é fé inteligente. Por máximo que esses líderes religiosos dizem que isso é fé inteligente para eles, porque eles estão tirando o seu dinheirinho. Aí para eles é uma fé inteligente, porque eles estão tirando tudo que você tem. Mas você mesmo, isso não é uma fé inteligente que você está tendo. Porque a fé inteligente é você aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente da sua alma. Se você aceitar o Senhor Jesus e se entregar para Ele, pessoal, é o suficiente. É o suficiente. Pense nisso, pessoal. Se você puder depois, você abre a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 8, versículo 9. Você lê que você vai entender um pouco do que eu estou falando aqui para você. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Olha a história de Pedro. Quem era Pedro? Você vê que quando Pedro estava pescando a noite toda pescando, não pescou nada. Jogava a rede e não pegava nada. Quando Jesus apareceu ali, que Jesus mandou ele jogar a rede, ele pegou uma multidão de peixe, pegou muito peixe. E você vê foi o que Jesus falou: Pedro, larga tudo e me segue. Pedro largou tudo e seguiu Jesus Cristo. Você vê que a obediência de Pedro, por máximo que ele caiu, que ele fez um bocado de coisa, traiu Jesus, por máximo que ele fez tudo isso, mas vê o final de Pedro. Vê o final de Pedro. Vê quem foi Pedro. Vê como que Pedro foi usado por Deus. Por quê? Porque Pedro obedeceu Jesus. Pedro aprendeu com Jesus. Por máximo que ele errou, mas Pedro aprendeu. E Pedro foi muito usado por Deus, como os outros profetas de antigamente, que obedecia verdadeiramente a palavra de Deus. Entendeu, pessoal? Então é isso. Não tem nada a ver você sacrificar alguma coisa de materiais para que você venha receber algo de Deus. Não tem nada a ver isso. É só você obedecer o sacrifício de Deus, que foi Jesus Cristo. Você obedecer esse sacrifício, você reconhecer como o único suficiente da sua alma. Pessoal, a sua vida é transformada. Aleluia, aleluia. A sua vida, pessoal, vai ser transformada. A sua vida vai ser outra. Não significa que não estou falando que vai ser outra financeiramente, não, pessoal. Não significa que Deus não pode te abençoar, não. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que tua vida vai ser transformada, tu vai ter alegria dentro de você, porque às vezes esse líder religioso aí, ele está colocando em cima de você tanta coisa. Abra a sua Bíblia, pessoal, aqui, ó. Abra, estuda a Bíblia, compreenda a Bíblia, porque se você compreender a palavra de Deus, você vai se libertar das heresias. Porque às vezes, pessoal, a heresia, pessoal, não confunda a heresia com a voz de Deus. A heresia não é a voz de Deus. Sabe o que é a voz de Deus? Essa palavra aqui, ó. É você estudar a palavra de Deus.
Estude a palavra de Deus, que você vai compreender o que eu estou falando aqui. Eu não falo para você sair da igreja que você está. Eu não estou falando isso não. A igreja não, porque a igreja são povo. Eu não falo para você sair da onde você está. Mas a única coisa que eu peço a você, estude a palavra de Deus, porque a tua cabeça vai abrir. Você não vai acreditar mais nessas mentiras. Você não vai acreditar mais nessas práticas mentirosas. Aí você diz assim, para terminar, pessoal. Aí você diz assim, mas por que acontece curas e milagres? A palavra de Deus diz, é bem clara, que no final dos tempos, muitos falsos profetas virão e vão realizar muitos milagres. Olha aí, para você ver, os falsos profetas vão realizar muitos milagres e multidão de pessoas vão ser atraídas por esses falsos mestres, por esses falsos profetas que não pregam Jesus Cristo como único e suficiente salvador da sua alma. Porque se eles pregassem, ele não tomava teu carro e a tua casa e falava que era para você receber algo de Deus. É só pregar Jesus. Prega Jesus. Prega Jesus de verdade. Não prega texto isolado, não. Prega Jesus, aquele Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Fala para as pessoas que aquele ali foi o sacrifício perfeito. Entendeu? Porque se você pregar isso, muitas pessoas vão se entregar para Jesus. Eu tenho certeza. E vão obedecer a Ele. Mas enquanto... Aí você diz, mas eu prego. Se você diz que prega Jesus Cristo, se você diz que prega, e por que você está mandando as pessoas sacrificar carro e casa? Me responda. Se você diz que prega Jesus para as pessoas, por que você manda as pessoas sacrificar carro, casa, o dinheiro que ela tem no banco? E você diz que isso ainda é fé inteligente. Ó, para você é fé inteligente. Ó, para você é fé inteligente. Porque vocês estão tomando o que as pessoas têm. Ainda está colocando fardo em cima das pessoas. Vocês estão colocando fardo. Vocês não estão sacrificando mais animal. Mas vocês estão mandando as pessoas sacrificar carro e casa para receber o Espírito Santo. Para receber algo de Deus. Não tem nada a ver. É Jesus Cristo. É o único sacrifício perfeito. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Em nome de Jesus. Se quiser, pode compartilhar esse vídeo. Fique à vontade. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Um forte abraço.